Unidades da Arte e Ciência, o IAC, aqui na UFBA, e também sou professora do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, aqui na UFBA, vinculada à FACED. Esse ano a gente está começando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura, com uma edição especial sobre mulheres na ciência. Esse projeto do documentário está vinculado a dois projetos. Um projeto financiado pelo CNPq, que tem o mesmo nome, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de aprender e ensinar ciência através da produção de documentários. Os documentários também estão vinculados ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino e Filosofia da História da Ciência e coordenado pela professora Andréa Oliveira. O ano passado nós produzimos uma série de entrevistas com professores, alunos, pesquisadores nessa articulação Ciência e Tecnologia, e nessa temporada nós vamos dar voz às mulheres. As mulheres que cotidianamente são instigadas a desenvolver pesquisas e são apaixonadas pela produção do conhecimento. Além disso, essas mulheres também, além de serem investigadoras, de estar produzindo constantemente novos conhecimentos, elas também são responsáveis pela formação de novos professores e de novos pesquisadores. São mulheres guerreiras, apaixonadas pelo que fazem, com histórias ricas que nos mobilizam e nos incentivam. Então eu convido vocês todos a virem assistir os nossos episódios, a compartilharem e a comentarem. Esperamos vocês. Vem com a gente! Aqui é a Maria Cristina Martins Penido, eu sou professora do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia e hoje me convidaram para eu conversar um pouco sobre a minha formação. Então, eu vou iniciar dizendo que a minha formação ela é bem diferente do que a maioria das pessoas e das mulheres, né? Porque quando eu era adolescente, né? O meu irmão mais velho era uma pessoa extremamente considerada inteligente, bem, e passou no primeiro vestibular para engenharia e tal. E os comentários em casa eram a respeito de que, porque Cristina não precisa, porque ela vai casar, essas coisas, né, que na minha época eram muito comuns. Hoje ainda temos isso, mas era muito comum na minha época. E eu falei, não, eu não vou, eu vou mostrar que eu posso fazer igual a Fred, meu irmão. E estudei muito, me dediquei muito, né? Fazia das tripas coração, mas eu consegui fazer, na época, o vestibular para a área 1, né? Que era, naquela época não era um vestibular, era um vestibular unificado para a área 1. E na hora de optar, né? O meu coração e as minhas curiosidades científicas me levaram direto para a física, em vez de para a engenharia, como era de se esperar, né? E eu comecei, então, a fazer o curso de física. Eu sei que vocês devem estar estranhando um pouco esse meu início, mas, enquanto mulher, eu acho que é importante contar esses pequenos detalhes. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei no curso de física, né, no ano que eu ingressei, que foi em 71, né, só tínhamos 3 meninas fazendo o curso de física e 50 estudantes meninos. Tá? Bom, então, assim eu comecei a minha carreira acadêmica, né? E lá se fui eu, né? A minha primeira ideia era fazer astrofísica, né? E com o passar do tempo a gente vai descobrindo, né, que a área
é muito fechada e que ainda é, até hoje quase, né, uma área extremamente masculina, né, ou voltada para o público masculino, e eu percebi, né, frustrada um pouco, né, que a área de astrofísica não me receberia bem. E, para não me frustrar mais, eu comecei a trabalhar em outras áreas. Trabalhei com física do estado sólido um pouco, e logo em seguida, né, eu fui abraçada, né, por uma carreira que eu não esperava também, que é a carreira de formação de professores. Por que eu digo isso dessa forma? Porque, na verdade, quando você começa a perceber, né, quando você está mais ou menos no meio do curso, para o final, você começa a perceber o professor que se dedica mais, o professor que se dedica menos, o professor que sabe a matéria, o professor que digere a matéria junto com você. E a minha época tinha muito isso, né? O Instituto estava bem no início, né? O Instituto de Física agora, o ano passado, ano atrasado, fez 50 anos, então eu estou ali pertinho deles, né? E então a formação de professores naquela época não existia praticamente. Então eram as pessoas que faziam física que davam aula simplesmente do jeito que eles entendiam que era fazer física. E aí eu fiz o mestrado. Quando eu concluí a minha graduação, eu fiz o mestrado, e no mestrado eu dediquei uma atenção especial para essa discussão, exatamente o que ela remoía na minha cabeça por muito tempo, que era: como é que você conhece um professor na sala de aula e não sabe, por exemplo, que tipo de pesquisa que ele faz, o que ele faz, o que ele discute, o que ele pesquisa, né? E eu queria entender isso, né? E aí eu fiz uma pesquisa no mestrado a respeito disso, né? A visão do professor de física, do professor do Instituto de Física, e aí fiz um estudo comparativo com a USP, que foi onde eu fui fazer o mestrado, e eu comparei, então, a visão que os professores de física tinham lá na USP com os professores daqui do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, onde eu me formei. E a comparação foi muito interessante, porque fora a questão do número, né? Porque lá, por exemplo, eles tinham cerca de 200 professores, enquanto nós tínhamos 40, coisa do gênero. E eles eram, mas guardada essa proporção, o curso de lá era o mesmo curso daqui, né? Guardadas as proporções no sentido de que, claro, lá tinha muito mais professor, muito mais aluno, e então a agitação, a questão da pesquisa, por exemplo, era muito mais evidente, muito mais desenvolvida do que aqui. Aqui nós estávamos bem no início, né? E aí eu fiz meu mestrado, onde eu discuti justamente a relação ensino-pesquisa na visão do professor que dá aula de física na universidade, comparando, então, a Universidade Federal com a estadual, que era de São Paulo, a UF. Bom, feito isso, e durante esse período, né, eu percebi que era essa a minha carreira, né? Era essa a coisa que mais me atraía dentro da física. A cristalografia me atraía bastante, né? Mas a parte de trabalhar com essa questão mais
política, né, e mais social, né, me atraíam bastante. Então, já no mestrado, eu elaborei uma proposta para continuar do mestrado para o doutorado, tentando melhorar essa questão nessa área de pesquisa e tal, né? Bom, o que aconteceu foi que a minha orientadora, na época, a Miriam Kreselchik, ela infelizmente estava, no ano que eu ia fazer o concurso, ela estava sem vaga, mas ela me sugeriu que eu conversasse com o Ernest Hamburger, do Instituto de Física. E eu fui conversar com o professor Ernest e ele realmente me aceitou, olhou meu projeto, e aí ele só pediu que eu, ao invés de continuar discutindo a relação ensino-pesquisa de uma maneira mais política, mais global, que eu fizesse isso voltada para a área de pesquisa dele, que era a física nuclear. Bom, reparem que é mais um desafio que eu vou enfrentar, né? Porque o meu conhecimento da física nuclear, naquela época, era bem pequeno, né? Eu tinha tido aqui dentro da universidade disciplinas que reportavam um pouquinho do que era a física nuclear, mas eu não sabia quase nada da física nuclear, né? Então, a primeira providência, quando fui aprovada para fazer o doutorado, a primeira providência foi fazer aulas dentro da USP com professores sobre física nuclear, né? Desde a graduação até chegar na pós-graduação. E aí, minha área de pesquisa, né, começou a se voltar justamente para a questão de como divulgar a física nuclear, né, para pessoas da sociedade, para estudantes da graduação, para estudantes de ensino médio, né? Naquela onda que nós tínhamos, né, de que era importante que a gente olhasse para a ciência não mais como alguma coisa de iluminados, mas sim alguma coisa de construção mesmo, de conhecimento, e como que a gente poderia levar isso para a sociedade. Aquela época, por incrível que pareça, eu só tive um único divulgador da ciência, que publicava e tal, né? Que era o José Reis, né? O José Reis foi um grande inspirador, né? E certamente que o meu orientador, né, foi fundamental para o meu aprendizado dessa área. E justamente, né, trabalhando nessa área de divulgação científica, eu descobri, né, que a formação de professor precisava ser melhorada. Uma coisa bem interessante é que a gente percebe isso quando a gente, por exemplo, eu elaborei um curso, um mini curso, para oferecer para professores do ensino médio, né? E um outro mini curso para oferecer para professores do ensino fundamental. Quando eu ofereci o curso para o ensino médio, os professores ouviram e ficaram calados. E não teve discussão, não teve nenhuma interação. E para mim aquilo foi estranho. Quando eu fiz o curso no outro semestre para o pessoal do ensino fundamental, eles me atolaram de tantas questões. Me perguntaram coisas que nem mesmo eu tinha certeza se sabia responder, né? E aí isso levou a mim e ao professor Ernest à conclusão de que o professorado do ensino médio não pergunta porque ele acha que ele deveria saber.
E, portanto, perguntar significa eu não sei do que estou falando, né? Enquanto que o pessoal do ensino fundamental, não, eles sabem que não precisa saber aquilo, então eles ficaram muito mais à vontade para perguntar. Essa questão, por incrível que pareça, né, me levou a concluir o meu doutorado nessa área. Eu tenho no meu doutorado esse grande feito, que para mim foi muito bom, né? Com uma exposição que eu fiz sobre a física nuclear, né, montada na Estação Ciência, e depois da Estação Ciência, nós começamos, então, a discutir com mais vagar a questão da formação de professores. Então, lá eu já comecei, foi lá que eu comecei a pensar na formação de professores para o ensino de ciências, e no meu caso, o ensino de física, particularmente. Bom, depois disso, eu voltei para Salvador, né? Inclusive o professor Ernesto não queria que eu voltasse, ele queria que a gente ficasse lá e que eu continuasse, mas os compromissos com a Universidade Federal da Bahia, para mim, né, que foi quem me deu subsídios para eu ir fazer o curso lá, né, eu ganhei bolsa e tudo mais, né, me disseram, não, você precisa voltar e levar todo esse conhecimento que você trouxe até aqui para o trabalho lá em Salvador. Então, foi assim que eu vim, voltei para Salvador, sou baiana, né, claro, e voltei para Salvador e comecei a trabalhar. Nessa época, né, isso por volta de 70, não, perdão, 95, né, o mestrado que foi antes, mas 95 mais ou menos, 95, 96, eu estava voltando para Salvador para trabalhar nessa área, né? E a minha ideia era só uma: pegar o Museu de Ciência e Tecnologia, que quando eu saí daqui, era da UFBA, né? Num convênio com o Estado. E aí, quando eu voltei, eu tive a notícia de que ele não estava mais, né, sobre a direção da UFBA, mas sim o Estado requereu, né, essa direção e, portanto, a gente perdeu essa comunicação. Eu trabalhei ainda no Museu de Ciência e Tecnologia, enquanto professora de física, preparei monitores para trabalhar no museu, na sala de física, né? Mas, daí em diante, eu me envolvi absolutamente, totalmente com a, a, a formação de professores, total. Continuando, eu agora precisaria falar um pouco para vocês sobre os meus grupos de pesquisa, a minha atuação enquanto pesquisadora, né? Então, como eu falei, eu fiz o doutorado e quando voltei para Salvador, eu comecei a trabalhar, né, com formação de professores. E trabalhar com formação de professores significava exatamente começar a assistir aula de professor no ensino médio para saber quais as dificuldades que ele tinha, ou quais os defeitos, e quais as qualidades, e quais, enfim. Então, o que eu fiz? Nós começamos, dentro do Instituto de Física, né, a tentar montar um grupo. A primeira ideia era montar um grupo de pesquisa que trabalhasse com a área de ensino, né? E aí o Olival, meu colega, né, professor Olival, né, que a essa altura também já tinha voltado de São Paulo, e junto com a professora Yukimi Preniolato, né, nós três começamos a pensar na possibilidade da gente montar um grupo dentro do Instituto, né? Bom,
Demorou um pouco, mas principalmente com a liderança do Olival, que todo mundo conhece, né? Nós conseguimos montar um programa dedicado a essa área, né? E dentro desse programa que eu comecei a trabalhar com a minha pesquisa. E a minha pesquisa, então, ficou essencialmente voltada para a formação de professores, mas dentro de formação de professores, e falar de formação de professores, tem uma derivação imensa, né, de linhas de pesquisa que podem estar dentro da formação de professores. Tipo, os conhecimentos científicos necessários para o professor. Tipo, o tipo de material, né, experimental e didático que eles precisam conhecer para utilizar nas suas salas. Bom, e dessa forma, né, eu abri, né, algumas linhas de pesquisa, né, todas assim, voltadas para atividades de ensino e atividades de formação mesmo, né? Então, eu tinha uma área de pesquisa, uma das linhas de pesquisas que eu atuei bastante foi em novas tecnologias, e nessa linha nós temos, né, dois professores hoje formados com licenciatura, com mestrado e doutorado, formado por mim, né, e que trabalham hoje nessa área, né, já como doutores, né? Hoje em dia, um deles, inclusive, hoje é pró-reitor do IFBA, né, e o outro é um professor do IFBA que trabalha com formação de professores. Esse seguiu mais a minha tendência mesmo. O outro ficou mais na linha das novas tecnologias, trabalhou com redes, né? Redes conexas, né? E, enfim, nós tivemos, então, essa linha de pesquisa que abarcou. Tem mais dois trabalhos de mestrado, né, nessa área. Né? Uma outra linha também que foi muito proeminente, né, foi a área de formação de professores voltadas para a questão do ensino mesmo, né? Da área de pesquisa da física, né? Tipo, formação de professor com relação a trabalhos com imagens dentro do livro de física, né? Eu tive um estudante dentro do meu grupo de pesquisa que trabalhou com a questão da música voltada para o ensino de física, ou seja, ele era músico e era físico, e ele queria discutir justamente como ele podia aliar as duas coisas para levar para a sala de aula uma nova conexão. Tá? Também tive um estudante que trabalhou com a parte de divulgação mesmo da ciência, né? Também tive um outro estudante que trabalhou com imagens, né? Bom, se eu começar a discutir agora todos os estudantes que eu tinha aqui, vocês, né, vão ficar meio atrapalhados aí, porque tem muita gente, né? Mas eu quero dizer que até hoje nós temos um grupo de pesquisa, né, que chama NEPDEC, né? Núcleo de Preparação de Professores de Física e, e formação de professores, de uma maneira geral. Enfim, e aí, nesse grupo, a gente tem desenvolvido diversas pesquisas. A última que nós concluímos agora com um dos nossos doutorandos, né, foi sobre a astronomia, ou seja, a astronomia como uma forma de motivar o estudante a conhecer mais a ciência, né, e a física. E, enfim, esse grupo ele
é composto, né, de estudantes de física, mas eu também tive estudantes de matemática, por exemplo, né, que a Vânia, por exemplo, Leite, foi minha orientanda e ela discutia a questão do ensino da matemática, né? Tive outros estudantes também de outras áreas, tive uma estudante da área de biologia, né? Enfim, tem estudantes aí que estão trabalhando com essas áreas de pesquisa, como eu disse, né, que elas se voltam para a formação, a discussão da formação, né, e com relação a questões sobre a física de uma maneira geral, né? Atividades experimentais no ensino de física, né? Há uma discussão também sobre as teorias de aprendizagem dentro do ensino de física. Enfim, é isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o programa de pós-graduação em ensino, filosofia e história da ciência. Esse grupo, como eu me referi anteriormente, né, ele nasce dentro do Instituto de Física e se espraia tanto pela UFBA como pela Universidade de Feira de Santana, né, a Estadual de Feira de Santana. E esse programa, ele tem como foco, né, principal a área de ensino de física, a área de ensino de ciência de uma maneira geral, né, a área de história e filosofia da ciência, né, e aí das ciências como um todo. Trata-se, portanto, de um programa, né, de cunho interdisciplinar, mas com um foco muito bem definido na área de ensino e de história e filosofia da ciência, que, a meu ver, elas estão bastante imbricadas na medida em que, para a gente tratar da física ou da biologia ou das ciências de uma maneira geral, é necessário que a gente tenha um olhar para a história da ciência, para saber como que ela evoluiu, como que ela evolui, né? Essa visão de mundo vai mostrar para a gente todo o trabalho que a gente pode desenvolver dentro da nossa área e, portanto, essa imbricação entre a história e filosofia da ciência com o ensino, né, possibilita, inclusive, e me possibilitou particularmente, né, trabalhar bastante essa questão da história e da filosofia da ciência dentro do ensino, né? Nós tivemos, inclusive, uma orientanda que hoje faz parte já do programa, que é a professora Katimari, né? Que discutiu justamente comigo, ela foi me orientando, e a gente discutiu justamente, né, essa importância de a gente trabalhar dentro do Instituto de Física com a história e filosofia da ciência como um dos focos principais para a preparação do professor. Então, essa é mais uma área de pesquisa que nós trabalhamos e que foi muito, muito profícua, né? E que me ajudou bastante, né, a conhecer também a ciência. Não a ciência somente, a física, mas falando filosoficamente e tal. Inclusive, nos meus cursos que eu ofereço dentro do programa, né, eu sempre dou destaque à questão dessa visão de mundo que todo professor precisa ter claro que ele tem, ou qual é a dele, né, para que ele possa desenvolver dentro da sua área, né, esse conhecimento historicamente construído. Tá? Porque eu não acho necessário que o professor tenha todo o conhecimento, né? Mas ele precisa conhecer um pouco da história, um pouco da filosofia
que envolve a sua área de pesquisa para que ele possa se desenvolver nessa área com mais acuidade, né? Então, eu vejo nesse programa, né, uma importância assim, né, extrema, na medida em que, por exemplo, nós tivemos, a partir do início do programa, um desenvolvimento dentro do próprio Instituto de Física e os outros institutos que tinha essa formação, um crescimento extremamente grande, né, possibilitando, assim, que nós pudéssemos trabalhar cada vez mais, né, com essa questão de como melhorar o ensino desde o maternal, desde o fundamental, perdão, até dentro da universidade. Ainda que o professor da universidade ele não tenha, né, uma formação didático-pedagógica, né, desenvolvida, mas ele precisa desenvolver, estudar um pouco, trabalhar um pouco para que ele consiga utilizar estratégias que sejam condizentes com o nível de ensino que ele está se propondo a desenvolver, né? Então, eu vejo que o programa de História, Filosofia e Ensino de Ciências, né, ele chegou, né, foi abraçado pelas universidades federal e estadual da Bahia, e que ele ganhou projeção justamente, né, pelo seu foco, pela sua singularidade, inclusive, entre os programas que, naquela época, né, poucos trabalhavam com essa singularidade de aliar o ensino à história e filosofia da ciência. Atualmente, temos oferecido algumas disciplinas que eu considero que são extremamente interessantes para a formação do professor. Uma delas é sobre teorias do ensino e da aprendizagem, né, onde a gente faz uma discussão sobre as linhas teóricas da aprendizagem e do ensino, citando aqui, por exemplo, Vygotsky, Piaget, Vallum, Ausubel, enfim, alguns personagens, né, que têm um destaque grande dentro da área de ensino. E a outra disciplina também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para o Laboratório de Ensino de Ciências. Nesse laboratório, nós fazemos uma discussão, né, sobre o significado mesmo do laboratório, né, e o significado desse laboratório para o ensino de ciências, né? Por quê? Porque a atividade experimental na ciência, de uma maneira geral, ela tem particularidades que precisam ser trabalhadas para que o professor possa desenvolvê-las dentro do seu repertório. Nesse sentido, então, eu convido todos vocês, né, para conhecerem um pouco mais o programa, né, e, quem sabe, a gente possa se encontrar dentro de alguma perspectiva que nos interesse, né? Chamo a atenção de vocês também para que já está, inclusive, aberto, né, vagas para esse ano dentro do programa, né? E espero que vocês, com esse papo, essa conversa que nós tivemos, né, queiram um pouco mais de conhecimento sobre essa área. Eu estou disponível, me coloco aqui, né, para o grupo disponível para qualquer maior esclarecimento, qualquer discussão que, porventura, alguém se interesse em fazer, né? Os meus contatos eu vou colocar para
a pessoa que está me entrevistando, para que vocês fiquem à vontade se quiserem me procurar. Ok? Agradeço em particular por essa entrevista, né, e por esse momento com vocês, né? Pena que é uma gravação, né? Pena que a gente não pode fazer isso, né, ouvindo as perguntas de vocês. Eu sou particularmente uma pessoa extremamente interativa. Eu gosto de falar quando eu estou vendo com quem eu estou falando, vendo, trocando ideias, né? Mas eu agradeço essa oportunidade e aguardo, se alguém se interessar, né? Eu vou mandar os meus contatos, ok? Muito obrigada, Lynn.